Eu estou contando um sonho, que esse sonho foi o sonho que eu tive. Eu era uma mesa muito grande e ali estava anjo de Deus. E é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Que os anjos do Senhor acampem ao lado do presidente Jair Messias Bolsonaro. E que os anjos do Senhor cure, trabalhe na sua recuperação da cura do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Orar pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Porque as coisas que lá ele está passando não são físicas, mas também tem a sua porcentagem espiritual muito grande. Me mostrou uma reunião de vários feiticeiros, bruxos, pesadíssimos, de magia negra, tentando com que o presidente Jair Messias Bolsonaro não se levantasse mais do leito do hospital. Mas a briga espiritual existe. A segunda coisa, algo espiritual queria paralisar as pernas dele. O Bolsonaro vai sair do leito do hospital ao tempo certo de Deus. Ele vai sair do leito do hospital ao tempo certo de Deus, mais maduro, mas bem trabalhado espiritualmente. Deus colocou seus anjos ao redor de Bolsonaro. As trevas fizeram uma reunião contra a vida dele. A palavra do Senhor nos diz em Amós 3, versículo 7: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O apóstolo Reginaldo Rolim, em live no dia 18 de abril, entregou um tremendo sonho profético para o Brasil. Deus tem usado poderosamente o seu servo e tudo tem se cumprido em poucos dias. Neste sonho, ele viu uma grande reunião celestial e Deus ordenou para que a nação brasileira se levantassem em oração pela vida do ex-presidente Bolsonaro, pois as trevas se uniram em reunião para paralisar o ex-presidente. E tudo que ele está passando é mais espiritual do que físico, mas o Senhor irá tirar ele daquele hospital e sairá para a vitória. Confira mais um tremendo sonho profético com o apóstolo Reginaldo Rolim. Mas antes, se você não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Eu tive um sonho. Esse sonho foi diferente de todos os outros, desde o primeiro dia que eu tive sonho, comecei a sonhar. Era uma assembleia de anjos de Deus. Era uma mesa gigantesca, né, com dezenas e dezenas de lugares, e existia seres iluminados, como anjos de Deus, né? Eu só sentia que todo aquele ambiente estava muito iluminado. E nessa assembleia me sentei para poder ouvir todos os que estavam ali. E eu entendi algumas coisas que aconteciam. Isso eu estou falando da minha pessoa, da minha forma, da minha maneira de ser espiritual. Tá? Eu estou contando um sonho, que esse sonho foi o sonho que eu tive. Eu era uma mesa muito grande e ali estava anjo de Deus. Eu senti que era a presença de anjos porque eram seres iluminados, né? Era uma luz em cada cadeira, uma luz muito grande, uma luz muito gigante. E eu entendi que eu estava em uma assembleia. E logo eu vi uma voz dizer: você está em uma assembleia. É assembleia espiritual, posso dizer assim, celestial, uma assembleia celestial, uma assembleia espiritual. E aí eu comecei a sonhar e comecei a ver coisas. Isso foi a primeira vez que aconteceu. Eu nunca tive um sonho semelhante a esse, mas com a riqueza de detalhes muito grande. E são essa riqueza de detalhes que eu gostaria muito que vocês tivessem acesso. E nesse momento que eu estava nessa reunião espiritual, eu estava ali, estava tranquilo. Eu estava ali como se tivesse todo vestido branco também. E eu estava ali tranquilo, sentindo a presença de Deus,
o Espírito Santo de Deus falando comigo, ao meu coração, não temas, você está em uma assembleia. Que Deus abençoe ao território nacional brasileiro, que Deus abençoe a todos os cidadãos de bem do território nacional brasileiro e ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Que os anjos do Senhor acampem ao lado do presidente Jair Messias Bolsonaro e que os anjos do Senhor trabalhem na sua recuperação da cura do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Reúna-se em oração e clamor pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, porque as coisas é espiritual, não é contra carne nem contra o sangue que temos que lutar, e sim contra todas as potestades e principados que pairam na região celestial. Eu tive um sonho que eu fui levado e eu entrava em um ambiente muito espaçoso, era um ambiente muito iluminado, e é uma mesa com dezenas de cadeiras. Não deu para mim deduzir quantas cadeiras ali estavam naquela mesa linda e maravilhosa, mas eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus que me dizia: este é um ambiente espiritual. Você está em uma assembleia das coisas espirituais. E eu me sentava em uma das cadeiras, todas as cadeiras estavam preenchidas, mas eu via só um clarão muito grande nelas, e eu senti que eram anjos de Deus que ali estavam. E ali começava-se uma oração e uma reunião, e começavam a dar muitas pautas dentro daquelas orações e daquela reunião. E aí eu via a figura do presidente Jair Messias Bolsonaro, e uma das pessoas, um dos anjos de Deus iluminados, o Senhor falava bem claro, e eu vi o presidente Jair Messias Bolsonaro. No que eu vi o presidente Jair Messias Bolsonaro, o Espírito Santo de Deus disse assim: peça de uma maneira ensurdecedora, de uma maneira insistente, muito, sabe, insistente de 1000%, 1000 vezes mais, 1000%, 1000 vezes mais, para que o território nacional brasileiro multiplique as suas orações, mas que ele peça por maior número de pessoas orar pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Porque as coisas que lá ele está passando não são físicas, mas também tem a sua porcentagem espiritual muito grande. A sua porcentagem espiritual é muito grande. Aí o Senhor, o Espírito de Deus me disse: você lembra que no dia 7/4/2025, foi relatado a você em sonho tudo que o presidente está passando hoje? Por isso você está em uma reunião, uma assembleia solene espiritual. Você está em uma assembleia. E aqui estão anjos poderosos que estão nessa assembleia. Então, nessa reunião solene, essa assembleias de coisas espirituais, e eu vi ali, eram cadeiras que não acabavam mais, também eram seres iluminados que não acabavam mais, e os anjos do Senhor estavam ali. E o Senhor disse: peça oração, cada pessoa, milhares de vezes. Porque eu vou dizer uma coisa para você, eu vou dizer, vai ficar gravado, você vai assistir, você vai gravar essa live, e você vai ver as conclusões depois. Se você contemplar as conclusões depois de fatos e acontecimentos que aqui estão sendo ditos, você tem que se preocupar muitíssimo, até mesmo se desesperar. É isso que eu estou dizendo. Porque foi dito naquela live: queira o diabo ou não queira o diabo, Deus iria conduzir Jair Messias Bolsonaro à presidência da República. Queira o diabo ou não queira o diabo, Deus irá conduzir o presidente Jair Messias Bolsonaro novamente à presidência da República. Também está nesta live que eu estou desenhando, do dia 7/4/2025. Tudo está lá. Começou a acontecer a partir do dia 11, 4 dias depois da live. 4 dias depois da live começou. Tantas provas assim, é impossível que alguém ainda pense alguma besteira. Agora, o recado da parte espiritual, do Espírito Santo de Deus,
do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus. Esse recado vem para todos aqueles que intimarem a 1000 pessoas. Isso não é brincadeira. Se quem ama o presidente Jair Messias Bolsonaro vai fazer isso, porque você possivelmente vai ver acontecer com ele o que eu vou dizer aqui, e eu espero que não aconteça. Eu espero que não aconteça. Eu, servo de Deus, em primeiro lugar, profeta de Deus, apóstolo de Namor, espero que não aconteça. Mas para isso, vocês têm que pegar 1000 pessoas de uma forma enlouquecida e convencer que o que nós estamos passando é gravíssimo e sério. Eu fui levado a um canto muito espaçoso, uma mesa com dezenas e dezenas de cadeiras. Eu sabia que aquela mesa era algo forte espiritual, e o Espírito Santo de Deus chegou e disse: Reginaldo, não temas, o Senhor. Reginaldo, não temas. Sente na mesa, porque você está em uma assembleia espiritual. E eu sentava na mesa, né? Um dos anjos puxava a minha cadeira, porque eu via, porque era só luz, né? Era só luz, só luz, só luz. Puxava a cadeira e eu me sentava nessa cadeira. Quando eu me sentava nessa cadeira, todos sentavam, eram uns iluminados, outros mais iluminados do que outros. Dos locais que estavam aquelas cadeiras, estava muito iluminado. Eu senti que era anjo do Senhor, e o Senhor estava ali. E o Senhor falou assim: Reginaldo, não temas. Diz à nação brasileira o que você vai ver nesta hora, nesse momento, nessa reunião espiritual, pois tu estás em uma assembleia espiritual. Assim como o Senhor Jesus estava na mesa com seus discípulos na última Santa Ceia, naquela Santa Ceia, o Senhor não era costume se reunir com os seus apóstolos, né? Na mesa, na Santa Ceia, mais ou menos assim, mas era muito grande. E eu estava ali, sentava, e era uma oração espiritual. Começava a entoar louvores, né? Louvores, adorações ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí oramos, eu orava, e eu senti oração. Aí disse: eu vou te mostrar o presidente Jair Messias Bolsonaro. E estava lá. E o Senhor disse: a porcentagem do que este homem está passando é muito maior no espiritual. Lembre-se, Reginaldo, e lembre-se a nação brasileira, que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra todos os espíritos e potestades que param na região celeste. Me mostrou uma reunião de vários feiticeiros, bruxos, pesadíssimos, de magia negra, tentando com que o presidente Jair Messias Bolsonaro não se levantasse mais do leito do hospital. Não se levantasse mais do leito do hospital. Era uma reunião do mal, né, com bruxos, com pessoas de magia negras, tentando fazer com que o presidente Jair Messias Bolsonaro não levantasse mais dali. E eles estavam fazendo trabalhos ocultos para que outros órgãos do presidente fossem atingidos. Outros órgãos do presidente fossem atingidos. E aí eu vi 3 fatores. Eu vi a pressão do presidente sendo atingido por algo espiritual. A pressão, são 17 horas e 2 minutos. 17 horas e 2 minutos agora, do dia 18 de 4 de 2025. 17 horas e 2 minutos, do dia 18 de 4 de 2025. Em primeiro, a pressão do presidente Jair Messias Bolsonaro, atingido ou querendo ser atingido por algo espiritual, mesmo tendo medicação, uma alteração sobre a pressão do presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, ele não está passando por isso. Não houve nenhuma matéria de blog, nem de site, nem de jornal. Isso é para partir desse exato momento. 17 horas e 3 minutos, agora 18 horas do dia 18 de 4 de 2025. Dia 18 de 4 de 2025, 17 e 3 minutos. E agora estamos a 36 minutos e 22 segundos dessa live. 36 minutos e 22 segundos dessa live. Esse é o primeiro ponto, que atingia e descompensava a pressão do escolhido de Deus,
o escolhido de Deus, Jair Messias Bolsonaro, porque ele é escolhido de Deus. Mas a briga espiritual existe. A segunda coisa, algo espiritual queria paralisar as pernas dele. Algo espiritual muito forte queria paralisar a perna dele, como se fosse um AVC ou uma trombose. Como se fosse um AVC e uma trombose. E o Senhor dizia, a ti, Reginaldo, só cabe divulgar isso na live e pedir orações. E fiquem atentos o que vai sair depois das 24 horas, o que pode sair de 24, 48 horas depois. E eles irão saber que essa briga não é física, ela é espiritual. Era algo tentando atingir as pernas, como se desse uma AVC ou uma trombose nele. Porque foram pagos muito dinheiro. Foram pagos, mas muito dinheiro que você não tem noção. Foram reunidos de várias partes da nação brasileira e até mesmo de fora, de outros países, pessoas que fizessem esse tipo de trabalho. E os seus níveis espiritual da maldade eram maiores um do que o outro. Eram grandes. E é necessário a igreja se reunir. A terceira e última, para que também tocasse na próstata do presidente Jair Messias Bolsonaro, para que houvesse um começo de algum tipo de problema na próstata. Então, são três coisas. Eu vou repetir a pressão para que houvesse uma alteração na pressão do presidente Bolsonaro por trabalho de magia negra pesadíssima. Um AVC ou uma trombose para paralisar ele ali e ele não voltar mais às ruas. Para ele não voltar mais às ruas. E em terceiro, uma possível problema na próstata. Nada disso está relatado aos olhos nus da nação brasileira, de sites, blogs e a imprensa, do que está sendo falado aqui nesse exato momento. Mas pode ser que você escutem nas últimas 48 horas. Nós oramos para que isso não aconteça, mas Deus determina a nação brasileira. Cada um procure 1000. E os líderes espirituais cristãos dessa nação, procure as suas comunidades, quem amam a vida do presidente Jair Messias Bolsonaro, que é um escolhido de Deus, que procure e convoque uma oração em jejum para toda a nação, assim como Esté fez com o rei Assuero, lá no castelo de Suzã. Assim como Esté fez com o rei Assuero no castelo de Suzã. É necessário que isso aconteça. Quando eu vi aquilo, logicamente eu me preocupei. E o Espírito de Deus disse, fala tão somente na live e diga que eu, o Senhor, estou exigindo, não estou pedindo, que os líderes espirituais dessa nação cristã façam uma proclamação de oração e de jejum de forma imediata, correndo. Não é uma pessoa, não é 2 isoladas, não é 3 isoladas, são os líderes da qual eu coloquei sob liderança de cada comunidade. Convoco os evangélicos em pesos, católicos, espíritas, todas as pessoas que amam a vida deste homem, para que todos façam orações, súplicas, porque a guerra espiritual está travada. A guerra espiritual está travada. E para que ele não passe por essas situações que você acabou de citar, para que ele não passe por essas situações que você acabou de falar nesse exato momento. Para que ele não passe. É as orações dele. Se o meu povo que se chamar pelo meu nome, você sabe, se humilhar, se arrepender e buscar o Senhor, eu ouvirei dos altos céus. O Bolsonaro vai sair do leito do hospital ao tempo certo de Deus.
Ele vai sair do leito do hospital o tempo certo de Deus, mais maduro, mais bem trabalhado espiritualmente. E pode ter certeza, ele já não vai mais fazer as coisas que ele vinha fazendo antes. Porque Deus vai convencer ele no leito. Os anjos do Senhor vai convencer ele no leito. Para quando ele sair do hospital, ele ficar mais reservado. Tanto cuidado com a sua alimentação, com a sua segurança, e estar mais guardado. Sabe por quê? Porque Deus irá convencer ele. Dentro do teu lar, dentro da tua casa, você só vai sentar. Quem vai vencer a batalha por você, Jair Messias Bolsonaro. O Espírito de Deus vai dizer, sou eu. E ele vai sair do leito do hospital totalmente convencido, onde ninguém é capaz de convencer ele. Ninguém é capaz de convencer. Mas o Espírito Santo de Deus vai convencer ele. Ele vai ficar paradinho, porque Deus vai vencer. E aí, nesta peleja não tereis que pelejar, porque quem pelejará por você é o Senhor Jeová. Eu disse aquilo que o espiritual, o Espírito de Deus, me determinou que eu dissesse. Amo cada um de vocês em Cristo Jesus. Se eu pudesse fazer isso aqui, chegar a Michele Bolsonaro, a Flávio Bolsonaro, faria. Até para que os mesmos tirem suas conclusões. Os mesmos tirem suas conclusões. Que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré abençoe o presidente Jair Messias Bolsonaro e a sua família, pois ele é um escolhido de Deus. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.